1 Tessalonicenses 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses 5, versículo 24. Nós começamos a falar deste versículo domingo passado. Ele diz assim: fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Vamos dizer após mim: fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Na semana passada nós falamos sobre o chamado. Fiel é o que vos chama. Então, pregamos sobre o chamado eficaz. O chamado eficaz é feito por meio da pregação do Evangelho. Mas alto lá, do verdadeiro Evangelho. Porque o que tem hoje de falso Evangelho, de outro Evangelho, nós temos visto aí muitas apresentações que são do falso Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho, ele é o chamado de Deus para os seus eleitos. Significa que todo que ouvir o Evangelho, alguns dentre eles receberão um chamado interior. A maioria vai ouvir o Evangelho apenas superficialmente, apenas intelectualmente, apenas nos ouvidos físicos, e a reação deles ao Evangelho será de rejeição. Mas os que forem eleitos do Senhor, predestinados por Deus desde a eternidade, eles ouvirão o Evangelho do Senhor e ouvirão também dentro do seu coração. Porque eu, como pregador, eu falo aos seus ouvidos, mas o nosso supremo e bom pastor, ele usa estas palavras para falar ao seu coração. E então, quando ele falar ao seu coração, não resista, venha ao Senhor imediatamente, pois ele está te chamando. E aqui diz o texto que fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Foi isso que vimos semana passada, sobre o chamado. E hoje nós vamos ver sobre o outro trabalho de Deus pela sua igreja. Porque o trabalho de Deus pela sua igreja que nós já vimos foram santificação, Deus santifica seu povo. Segundo, preservação, Deus preserva a sua igreja. Terceiro, chamado, Deus chama seu povo. E hoje, por último, para encerrarmos o sermão aqui do versículo 23 e 24, nós vamos falar sobre garantia. A fidelidade de Deus é a garantia de que tudo o que Deus faz por sua igreja será realizado com sucesso. Não pense sucesso como os homens pensam, como o mundo pensa. O sucesso na mente de Deus, sabe o que é? É que todas as coisas aconteçam segundo Ele já decretou, para o louvor da sua glória e para o bem dos eleitos. Isso é que é sucesso para Deus. Vou dar um exemplo aqui bem duro, bem grave. Abre seus ouvidos. Se Deus tiver que te quebrar todo, se Deus tiver de quebrar suas pernas, de amputar seus braços, se Deus tiver de arrancar um olho seu, para que você seja salvo, porque Ele decretou te salvar, e você tem tentado resistir, Ele vai fazer. Ele vai atropelar você, Ele vai esmagar você, para que você seja salvo. Isso para Deus, sabe o que chama isso para Deus? Coisa boa, coisa agradável e coisa perfeita. Ainda que para você seja aterrorizante, será que Deus vai fazer isso comigo? Eu te digo uma coisa, vou dizer para dois tipos de ouvinte aqui. Dois tipos de ouvinte. Para o salvo, para o eleito, eu vou dizer uma coisa, preste atenção. Deus fará isso com você, se você resistir. Deus vai fazer. E é para o seu bem, porque Ele vai te salvar. Ninguém impede Deus de salvar aquele que Ele já determinou ser salvo. Agora, segundo, vou falar para um ímpio, para um condenado, para aquele que Deus não quer salvar. Isso, Deus pode te deixar inteiro. E Jesus disse uma certa vez no seu ensinamento, que é melhor você entrar no reino de Deus faltando uma perna, um olho, uma mão, do que você ir para o inferno com o seu corpo completo.
Se você me pergunta, Deus vai fazer isso comigo? Eu te respondo, eu não sei. Você é um eleito? Se você for um eleito e não quer que Deus faça isso, eu te digo o seguinte, não resista. Venha ao Senhor. Mas se você não é um eleito de Deus, provavelmente Ele não vai fazer. Ele vai deixar você inteiro, para que você pense que está tudo bem com você. Só pensa. Porque na realidade, depois da morte é que as coisas começam a acontecer. Em um certo velório, eu estava presente e algumas pessoas diziam, fulano descansou. E eu perguntei, tem certeza? Você tem certeza que fulano descansou? Irmãos, porque uma pessoa está doente, sofrendo no hospital, num leito de enfermidade, e ela morre, não significa que ela descansou. Aos nossos olhos, o sofrimento físico dela parou porque ela faleceu. O corpo dela já não sente mais nada. Você pode beliscar ali, fazer o que você quiser, jogar água quente, não sente mais nada, fisicamente. Mas você não sabe onde a alma dessa pessoa está. Se a alma dessa pessoa estiver no seio de Abraão, então podemos dizer, ela descansou. Mas se a alma desta pessoa estiver no Hades, os seus problemas apenas começaram. O seu sofrimento apenas começou. Sabe, irmãos? No Hades, a alma desta pessoa já está em sofrimento. A alma já está em sofrimento. Esperando, sabe o quê? O dia da vinda de Jesus. Porque na vinda de Jesus, o corpo dela lá, que você beliscou lá no velório, jogou água quente e ele não sentiu nada, aquele corpo já virado pó vai ressuscitar. E ele vai receber um corpo preparado para sofrer eternamente junto com a alma que já estava sofrendo no dia que ela morreu. Como é que descansou? As pessoas não pensam na sua vida. Elas pensam na vida aqui, física. E diz, isso aqui tudo quando acabar já era. Não, quando aqui acabar, tudo está apenas começando. Porque do outro lado não tem mais volta. Porque do outro lado você não pode mais mudar o seu destino. Quem foi para o Hades, na vinda de Jesus irá para o lago de fogo. Ele não pode inverter isso. E quem foi para o seio de Abraão, na vinda de Jesus, ele vai para o novo céu e nova terra. Também não tem como inverter isso. E eu estou dizendo isto porque Deus, Ele não é fiel somente nas suas promessas. É muito bonito quando falando, Deus é fiel. Você viu que nós trocamos a letra do hino que cantamos? Tu és fiel, Senhor, fiel assim, ou fiel a si mesmo. Fiel a mim, por que fiel a mim? Deus tem alguma obrigação comigo? Ele é fiel a mim porque em primeiro lugar Ele é fiel à palavra dEle. Ele não me nega porque Ele não nega a si mesmo. Mas a Bíblia diz, se eu negar, Ele me negará, ué. Só que se eu for infiel, Ele não pode ser. Porque aí é negar a si mesmo. Então quando nós falamos Deus é fiel, as pessoas, ai que maravilha, Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel em suas palavras. Claro que sim. Mas você pare para pensar uma coisa que talvez você não tenha pensado e eu vou te ajudar a pensar. Nas minhas pregações eu gosto de ajudar você a pensar sobre outro lado de coisas que você havia pensado apenas de um lado. Você já parou para pensar que as promessas de Deus também podem ser ameaças? Do mesmo jeito que Deus promete abençoar alguém, e Ele vai lá e cumpre e abençoa, Deus também promete amaldiçoar alguém, e Ele vai lá e amaldiçoa. Do mesmo jeito que Deus promete salvar alguém e Ele vai lá e salva, Deus também promete condenar alguém e Ele vai lá e condena. Deus é fiel em todas as suas palavras, sejam elas para salvação ou para condenação. O que você acha disso agora? A palavra do Senhor diz no Salmo 33, verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são feitas com fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade, eu vou resumir, é um atributo de Deus. Mas o que diz esse atributo? O atributo pelo qual Ele se revela íntegro em seu caráter, obras e palavras. Repita comigo, fidelidade é o atributo de Deus
pelo qual ele se revela íntegro em seu caráter, obras e palavras. Pronto. Essa foi uma definição que eu dei sobre o atributo da fidelidade. Deus é íntegro. Íntegro. Uma pessoa íntegra, a palavra significa inteira. Inteira. Íntegro é inteiro. Deus, ele não se divide naquilo que ele é, caráter, naquilo que ele faz, obras, e naquilo que ele diz, palavras. Deus não é meio termo nisso, não. Ele é inteiro, por isso chama íntegro. Fidelidade é isso, é você corresponder a essa integridade, a essa totalidade. A fidelidade de Deus, irmãos, é tão perfeita, que torna Deus digno de confiança perante todas as suas criaturas. Todas as criaturas são obrigadas a confiar em Deus, a confiar, mesmo que elas não queiram. Não existe ninguém nesse mundo que diga assim: olha, eu duvido de Deus, do caráter de Deus. Não existe. Os ateus que eles tentam, colocar aí nas suas conversas, dizendo que caráter de Deus é este, que lá no Velho Testamento ele matava crianças. Um Deus deste, eu sou melhor do que ele. É isso que os ateus dizem. Eles querem questionar a fidelidade de Deus, baseado no quê? Na sua infidelidade, na sua incredulidade. Porque nós, quando somos confrontados com o nosso sentimento, paternal, maternal, ou seja, em relação a uma criança, todo mundo fica emocionado, todo mundo fica mexido. Quando se fala assim: Deus matou crianças no Antigo Testamento, até os crentes se assustam. Até os crentes ficam assim: nossa, será que Deus fez isso mesmo? Irmãos, e daí? A minha pergunta é: e daí? Qual que é o problema de Deus tirar a vida de quem quer que seja? Quem deu a vida para quem quer que seja? Se Ele deu, Ele tira a hora que Ele quiser, de quem Ele quiser e quando Ele quiser. Agora nós somos mexidos com isso porque é criança. Sabe por que nós somos assim? Porque nós não conhecemos o que será esta criança. Depois de adulto, todo mundo conhece. Quando se diz na história, por exemplo, na história nossa, secular, que a babá de Hitler salvou ele de um engasgo, quando ele era bebê, todo mundo diz: devia ter deixado morrer. Devia ter deixado morrer. Todo mundo fala, mas só fala isso agora. Depois dele adulto, as atrocidades que ele cometeu. Aí todo mundo fala: devia babá ter deixado ele morrer. Mas quem ia saber? Ninguém, só Deus. E quando Deus tira a vida de uma criança, qual que é o problema? Deus está tirando esta vida ou para preservar a criança de um sofrimento que ela vai viver na terra, ou Deus pode estar tirando a vida desta criança, porque esta criança, ao crescer, ela vai tirar outras vidas, ela vai fazer muitas mães chorarem, ela vai ser um assassino que vai matar filhos de outras mães, como foi o caso que eu citei agora. Quando Deus tira a vida de uma criança, Ele pode estar fazendo isso porque conhece claramente qual seria o futuro dessa criança se Ele deixasse ela virar uma adulta, e nós não conhecemos. Aí o ateu, ele vem com esse argumento emocionalista, dizendo para nós: se Deus matou crianças no Antigo Testamento, eu pergunto: e daí? O que essas crianças iam virar depois de grande? Se fosse virar crente, Deus matou então quando era criança e levou para o céu, porque não era crente que ela ia ser. Agora, se for virar um ímpio, Deus matou antes, para evitar que ele cometesse as impiedades depois de adulto, e já vai para o inferno mesmo. Porque não teria salvação. Esses argumentos emocionalistas que as pessoas usam é para mexer com você, é para misturar o seu pensamento acerca da fidelidade de Deus. O 6º mandamento na lei de Moisés, ele diz assim: não matarás. Ele não diz não mataremos. Ou seja, Deus não está incluído nele. É você que não pode matar, Deus pode.
Deus não falou assim: tem uma lei sobre mim que eu não posso matar. Quem foi que fez essa lei? Quem fez alguma lei sobre Deus que ele não pode matar? Ninguém. E se alguém fizesse, seria o próprio Deus, mas ele não fez. Onde está escrito na Bíblia Deus falando que ele não pode matar? Deus continua fiel em todas as suas obras, palavras e no seu caráter. Está vendo? É a resposta que nós deveríamos dar para esses críticos. Mas eu vou dizer aqui para os irmãos que não é só ateu que fala isso, não. Tem um monte de crente arminiano que vem para cima da gente. Esse Deus dos calvinistas mata criança. Daí, mata mesmo. Ele tira a vida, ele dá. Não foi isso que Ana, a mãe de Samuel, cantou? É ele que tira a vida, é ele que dá. Ele que faz subir da sepultura e descer para ela. É ele que cura, é ele que faz a ferida. E aí? E aí? E tudo que ele faz é o quê? É bom, agradável e perfeito. Porque ele sabe o que ele está fazendo, você não sabe. Fidelidade de Deus. Então tudo que Deus faz, porque Ele é fiel no seu caráter, se torna perfeito. Perfeito. Não tem nada que Deus faz que seja errado. Se Deus matar, aquilo é perfeito. Se Deus deixar viver, aquilo é perfeito. Estou usando matar aqui, mas é o máximo, né? Mas tem muita coisa que Deus faz que as pessoas na hora, elas não entendem e querem julgar a Deus. Eu digo para você, meu irmão, Deus é que é o juiz, tá? Não tenta julgar Ele não, porque a coisa vai piorar. Não tenta pensar sobre Deus com seu raciocínio decaído pelo pecado e com essa justiça de STF que você está acostumado, não. Não julga Deus por essas coisas, não. Porque a coisa vai piorar no dia do juízo. No dia do juízo, todos esses urubus do STF estarão pelados diante de Deus, nu. Nenhuma de suas togas poderá cobrir a iniquidade deles diante de Deus no dia do juízo. Nenhum. Todos eles estarão nus, pelados, despidos, envergonhados, cabisbaixos. E a justiça de Deus julgará de acordo com suas obras. Aí eles vão conhecer o que é um supremo tribunal mesmo. Eles vão conhecer. E não é só porque são eles não, viu? Você também. Agora as pessoas dizem assim: então se tudo que Deus faz é perfeito, o que é que acontece com aquilo que Ele ordena? Tudo se torna nossa responsabilidade. Se Deus é perfeito em tudo que Ele faz e fala e tudo que Ele ordena se torna sua responsabilidade. Deus é fiel para cumprir suas palavras, como Ele sempre fez. Não por nossa causa, como já disse, mas por causa de si mesmo, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deixar de ser fiel seria negar o seu caráter. Por isso Deus não será infiel nunca. Ele tem um compromisso consigo mesmo. É por Ele ser quem é, que suas palavras não caem por terra. Moisés disse que Deus é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fiel e nele não há injustiça. É justo e reto. Deixa eu ler isso aqui, Deuteronômio 32:4, na versão NVT, para você ver. Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas. Tudo que Ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Tudo que Ele faz é certo. Se Deus matar alguém, Deus está certo. Se Deus deixar viver, Deus está certo. Se Deus botar alguém doente na cama, e esse alguém tem que ficar doente até o fim da vida, morrer doente, Deus está certo. E se Deus colocar alguém saudável para viver a vida inteira saudável, Deus está certo. Tudo que Ele faz é certo, porque quem faz é um Deus fiel, que não erra naquilo que Ele faz. Por isso, você que reclama e diz assim: por que que as coisas ruins acontecem comigo? Preste atenção.
Você não sabe por que Deus está deixando coisas ruins acontecer com você. Porque essas coisas ruins podem ser ruins para você. Você tem que perguntar: Deus, isso de ruim que eu estou achando, é ruim para o Senhor que está acontecendo comigo? Pergunte isso para Deus, para ver o que Ele diz para você. Deus vai dizer para você: não é negativo. Para mim é bom demais que está acontecendo coisa ruim com você. Para mim é bom. Ora, pastor, Deus não é mau por causa disso? Não, Deus é bom. Vou te dar um exemplo bíblico. Podia dar dois, mas o de Jesus é muito pesado, né? Vou dar só o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne que era seu sofrimento e perseguições por causa do evangelho. E ele disse: Senhor, retira esse espinho de mim. Uma vez, duas vezes, três vezes. E Deus falou para ele o quê? Não vou tirar, a minha graça é o bastante para você. Se eu tirar, você vai se orgulhar. E se você se orgulhar, você não é um crente. Porque crente não é orgulhoso, crente é humilde. Então o espinho na carne de Paulo humilhava Paulo, deixava ele humilde. E assim ele foi para o céu, sem cabeça. Porque Nero mandou degolar o apóstolo Paulo. Faltou uma cabeça. Jesus falou: é melhor faltar um olho e você entrar no céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Paulo não foi com o corpo inteiro para o céu. Claro que a alma não fica sem cabeça, né? A alma de Paulo está lá normal. Mas o corpo dele ficou sem cabeça. Mas o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 20, ele disse o seguinte no verso 4: eu vi tronos, e sobre eles estavam assentados aqueles a quem Deus deu autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Lá estava Paulo. E João viu o homem de Deus que havia sido degolado ali, perante o trono do Senhor, as almas deles. Paulo estava lá. É melhor faltar uma cabeça e você entrar no céu. Então, se você está sofrendo, eu pergunto para você: cortaram sua cabeça? Não, né? Então não tem muito sofrimento, não. Não tem. E se você está chamando o que você está passando de sofrimento, eu ainda digo para você: é bom, é bom, é bom. Porque com Ele, Deus vai manter você na humildade. Com Ele, Deus vai manter você no caminho da salvação. Então não reclame. A não ser que você diga para Deus: Senhor, eu nunca mereci sofrer. Eu sou tão perfeito quanto teu filho Jesus. Aí você pode exigir de Deus. Não pode também não, porque eu acabei de lembrar que Jesus sofreu. Mesmo Ele sendo perfeito, Ele morreu crucificado. Então nem assim você poderia exigir. Ninguém pode exigir nada de Deus. Agora o interessante é que o nosso Senhor Jesus também recebe esse título de fiel. Lá em Apocalipse Ele é chamado a fiel testemunha, capítulo 1, verso 5. No capítulo 3, 14, ele é chamado de testemunha fiel e verdadeira. E lá em Apocalipse 19, 11, ele é chamado de cavaleiro fiel e verdadeiro. Aleluia! Então, se nosso Deus é fiel, todas as suas ordens são nossa obrigação. E por serem nossa obrigação, nós somos também chamados a ser leais a Deus, a ser fiéis a Deus. Temos que ter a Ele serviço verdadeiro, porque Ele é verdadeiro. Algumas promessas de Deus são dependentes de condição, outras não, são incondicionais. De toda forma, Deus mantém fidelidade com as suas palavras. Diz assim, em Deuteronômio 7, versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Existem promessas de Deus que são condicionais. Deus diz assim: se você fizer isso, eu vou te abençoar. Se você não fizer, eu não vou te abençoar. Por exemplo, existem promessas de Deus que, se você plantar, você vai colher. Se você plantar bênçãos, você vai colher bênçãos. Existem promessas de Deus que são condicionais. Você quer ser abençoado financeiramente? Oferte
dê dízimo, contribua com as missões do reino de Deus. Esse é o segredo para você ser abençoado. Você quer ser abençoado na questão de receber cura? A Bíblia diz: peça, oração aos presbíteros da igreja, que ungem você com óleo e oram por você em nome do Senhor. E a oração da fé salvará você, curará você e te levantará. Mas se você tiver pecado, confesse esse pecado, porque tem enfermidade, não todas, mas algumas enfermidades, elas vêm sobre sua vida por causa de algum pecado que você está nele e você não confessa para ninguém. Confesse uns aos outros e você será curado, você será assim livre da sua enfermidade. Existem promessas condicionais, mas existem outras incondicionais. Existem promessas que Deus ele não se importa com a condição do homem para fazer esta promessa. A sua salvação, por exemplo, é uma promessa incondicional. Quem cumpriu as condições da sua salvação foi Jesus, não foi você. Deus ele não está olhando o pacto dele com você, ele está olhando o pacto dele com o filho dele, porque o filho dele cumpriu tudo o que era exigido dele para alcançar a salvação para você. Então Deus olha para Jesus e fala: meu filho cumpriu tudo perfeitamente, então eu vou dar a salvação para aqueles que ele representa. Deus também é fiel para não deixar que nossas tentações sejam acima do que possamos resistir. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio tentação sobre vós senão humana, mas Deus é mais alto, mas Deus é que não vos deixará ser tentado acima do que podeis, antes, juntamente com a tentação, vos dará também o escape para que possais suportar. Nós somos tentados sim, mas só caímos se nós quisermos, porque Deus dá também a saída, Deus dá também o escape, porque Ele é fiel. Com base nesse atributo, Paulo diz que Deus fará pelos crentes estas coisas. Quais? Ele te chama, Ele te santifica e Ele te preserva. Ele te segura, firme, santo, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele ser fiel, Ele vai levar isso a cabo. E a garantia da nossa santificação, da nossa segurança, é a fidelidade de Deus, daquele que nos chamou. Na segunda carta, capítulo 3, verso 3, Paulo diz assim aos Tessalonicenses: mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará, ou seja, Ele segurará e guardará do maligno. Até para guardar você dos ataques do diabo, quem guarda é a fidelidade de Deus. Deus é digno de confiança, Ele é justo, Ele é reto. Nele não existe tortuosidade, não há mudança em Deus, não há sombra de variação. Tiago 1,17. Deus não é fiel para nos impressionar, mas porque isso é compatível com sua natureza. Deus não é fiel para dizer assim: olha, eu vou ser fiel para aquele crente me glorificar. Não, antes de você existir, Deus já era fiel. Ele é fiel por si mesmo, Ele é fiel por sua natureza. Ele fez um decreto na eternidade no qual você estava incluído para a salvação. Você crê nisto? Tem uns dois que creem nisto. Então, porque Ele é fiel a isso, Ele então te chama pelo poder do Evangelho. E quando você vem a Ele, Ele te santifica e te segura, para que você chegue à vinda do Senhor, irrepreensível e sem mácula. Ele te chamou? Então fique tranquilo, Ele vai fazer. Sua santificação é uma realidade, e Ele vai te conservar seguro e justificado até aquele grande dia. É porque Deus é fiel que seus pecados estão perdoados. É porque Ele é fiel que Ele perdoará os pecados que você confessar. Porque João diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Portanto, a fidelidade de Deus é a garantia da nossa segurança da salvação, e enquanto ela não termina, da nossa santificação. Alguns crentes me procuram: pastor, eu tenho lutado para ser santo, mas eu não consigo. E eu digo para eles: Deus fará isso. Deus fará. Olha bem, eu não estou falando para falsos crentes. Falsos crentes não podem ser santos. Falso crente é um ímpio. Falso crente é um ímpio. Ele só está disfarçado de crente. Como que o ímpio pode ser santo, irmãos? Mas se você é um crente verdadeiro, não te preocupe. Deus mesmo te santificará. Olha o 23 aí. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente. É Ele que vai fazer. Fiel é Ele que te chamou, e isso Ele fará. A fidelidade de Deus nunca falhou e jamais falhará. Então encerro agora a minha pregação com aquele título que foi dado: o trabalho de Deus por sua igreja. Qual é o trabalho de Deus? Nos santifica, nos preserva, nos chamando e garantindo o seu precioso trabalho por sua fidelidade. Agora preste atenção na aplicação que irei fazer. Uma vez que Deus chamou você, irmão, o teu dever é corresponder ao propósito deste chamado. Deus não nos chama para continuarmos no pecado. Ele nos chama para ser santos. Sendo assim, devemos fazer jus a este chamado, exibindo em nosso cristianismo uma verdadeira santidade. Outra coisa que eu quero aplicar para a sua vida: Deus te segura, portanto não desista. Se você desiste, então nem chamado você foi. Se você desiste, nem chamado você foi. Mas quando você é chamado por Deus, Ele te segura para você não desistir. Não desista, irmão. Persevere, persevere. Pastor, as coisas estão difíceis. Eu pergunto mais uma vez: você já perdeu a cabeça? Eu não estou falando de ficar doido não, porque muitos já ficaram. Eu estou falando de perder a cabeça literalmente, né? Já cortaram o seu pescoço? Não, né? Vocês já viram os vídeos que o Hamas está fazendo com as crianças cristãs lá no país deles, lá em Gaza, Israel? Eles estão em busca de judeus, cristãos e americanos para matar. E eles fazem isso com quem ele achar. É cristão? Eles põem as criancinhas dentro do forno e põem para assar. Estupram as mães destas crianças na frente delas. Matam seus pais, torturam, porque eles odeiam os cristãos, eles odeiam os judeus. E eu pergunto: você sofreu alguma coisa parecida com isto? Não? Então fique tranquilo, porque mesmo eles naquela situação, Deus os tem segurado. Deus os tem sustentado. Conta-se o relato de um pai na igreja primitiva, que quando ele foi para o seu julgamento, o juiz decretou: você é cristão? Sou. Você vai negar seu Jesus, seu Cristo? Não, não vou. Aí o juiz decretou assim: então nós não vamos matar você, nós vamos matar a sua criança, porque matar você é fácil. E pegaram a criança daquele irmão, daquele cristão. E quando levaram a criança para executá-la, aquele pai gritou dizendo assim: não, não, não matem meu filho, eu vou negar a Jesus. E a criança respondeu: não, pai, não negue a Jesus, ame a Jesus mais do que a mim. A criança disse para o seu pai: deixe eles me matarem, e eu espero o Senhor lá no paraíso. Você passou por isso, irmão? Alguém pegou seu filho para matar porque você é crente? Então por que você está falando que tá difícil? Ai, a vida cristã está difícil. Tá o quê?
Está o que mesmo? Persista, meu filho. Você não sabe nem o que é sofrer por amor a Jesus. Nós não sabemos. E eu digo uma coisa: não desista. Tem um monte de crente desistindo, tem um monte de crente deixando de ser crente, e você está indo no efeito manada. Você está indo atrás de um monte de boi que está caindo no precipício. Cuidado! Cada indivíduo é salvo por Deus de modo pessoal. Não vá na coletiva, não. Essa conversa arminiana que Deus predestina o coletivo, isso é engano, isso é mentira. A Bíblia é contra isso. Deus é pessoal e sua salvação se realiza na vida de cada pessoa individualmente. Claro, a igreja é um corpo, a igreja é coletiva, mas a salvação é algo pessoal e único para cada indivíduo. Confie em Deus, irmão, pois Ele não pode negar-se a si mesmo, portanto também não pode negar as suas promessas. Feche os seus olhos. Neste momento eu vou cantar um louvor aqui, convidar o Priscila para tocar. Feche os seus olhos e pense na fidelidade de Deus. Ele te chamou para você ter comunhão com o Filho dele. Quem faria isso? 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, que nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus. Está escrito, o apóstolo Paulo falou. Por quê? Por que Paulo põe fidelidade de Deus ali naquele versículo, irmãos? Porque você é pecador, meu amigo. Nenhum pai que tem juízo botaria seu filho para ser inimigo de um bandido. Nós somos bandidos, e Deus colocou nós, bandidos, para termos comunhão com o Filho Santo dele. Por quê? Deus é doido? Não, Deus é fiel. É por causa da sua fidelidade. Porque Ele fez a promessa de te salvar, então Ele te santifica. Você não é mais bandido, você não é mais um ímpio. Agora você é um santo que pode ter comunhão com o Filho Santo de Deus. Fiel é Deus que me chamou a comunhão de seu Filho Jesus. Fiel é o Pai que em seu amor me fez seu templo, sua habitação. Que bom é viver em comunhão com Jesus. Em comunhão, em oração, Jesus, me alimentar da palavra de Deus, me oferecer em sacrifício vivo, agradável Senhor, e me encher do Espírito Santo, me encher
Obrigado, Senhor. Tua fidelidade é grande. Ela suplanta as mais altas montanhas da tua criação, Senhor. Tua fidelidade retrata a integridade do teu caráter, das tuas ações e das tuas palavras. Porque tu és fiel, nós te exaltamos. Porque tu és fiel, nós nos curvamos ao Senhor e dizemos: queremos ser fiéis a ti, Senhor. Tua fidelidade merece a nossa fidelidade. Glorificado seja o teu nome. Convido a igreja para ficar em pé e aplaudirmos fortemente ao Senhor.